mesmo capítulo, não é isso? Então você já sabe o que falar. Tem vários trechos aí que se destacam. Eu acho que é muito claro, né? Ele consegue descrever todos os riscos, todos os prós e contras de quem aceita a responsabilidade de ser espírita. É muito claro. É a nossa missão, né? Ela não vai ser fácil. O que mais? Aí fala ir de pregar, mas a gente não vê essa instrução na prática da doutrina, que nós temos que sair pregando. Muito mais a gente. Meu pai sempre falava isso, que não tinha que pregar, o que tinha que fazer era seguir os preceitos da doutrina e agir corretamente. Procurar dar o exemplo. Essa é a instrução que o meu pai me dá. Isso é uma forma de pregar. Que pregar, no caso, é você exemplificar, né? Você divulgar. Pregar é aqui no sentido de expor, né? Você vai expor aqueles valores da doutrina espírita, né? Então, a gente fica muitas vezes preso à ideia de que pregar são nos púlpitos, nos altares, né? Nos palcos, né? Também é, né? Mas não é o principal. O principal é aquela pregação individual. O que é uma pregação individual, né? É quando a gente tem a oportunidade de pessoa a pessoa e passar para ela aquilo que nós aprendemos. Eu não vou nem dizer daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos. Isso é uma pregação, né? Então, para nós que falamos na frente aqui, é fácil ficar nessa categoria aparente, né? Mas a gente está acabando de ler aí nos missionários que mesmo nessa condição isso não é garantia de nada, muito pelo contrário. A grande maioria daqueles que falam aqui, isso já confessei uma vez, né? Estou fazendo de novo, né? Ele é um resquício ainda de uma autoafirmação, de uma vaidade, de um orgulho, que é demonstrar para os outros que você sabe alguma coisa. Porque tudo que você sabe, eu sei que só faz sentido se aprender alguma coisa, se você puder dividir, né? Mas eu entendo que hoje, né, até isso é um uso da necessidade, da distorção individual de quem prega em público, né? Então o indivíduo, de alguma forma, ele quer demonstrar aquilo que ele sabe. Deus aproveita dessa vaidade dele e muda o conteúdo, né? Então ele troca o conteúdo do que ele está falando para o conteúdo doutrinário. Agora, não precisa ser em grupo, no coletivo. Ao contrário, a eficácia da pregação está no exemplo e na individualidade, e não na coletividade. Repito que nos mensageiros nós tivemos claramente isso, que aquela personagem lá, né, vamos chamar de personagem, que era espírita, atuava num centro espírita e tudo mais por muito tempo, mesmo assim a colheita dele não foi lá essas coisas, né? Passou por muita dificuldade. Por quê? Porque ele fazia tudo aquilo pelas pessoas ou para as pessoas, mas num sentido muito mais de destaque dele. Ele não fazia aquilo para Jesus. O que é fazer para Jesus? É ter a convicção de que você está tentando
detalhar, esmiuçar, explicar, tornar inteligível aquilo que Jesus falou para o outro naquele instante. Eu entendo assim como pregação. Então não adianta nada você falar para 50 pessoas, 5.000 pessoas, 100 pessoas, se desceu daquele palanque e no instante seguinte, ou mesmo mentalmente, já está pensando em outra coisa, está praticando outra coisa. Isso não conta nada. Esse tipo de pregação tem uma eficácia muito baixa, pode até entusiasmar, né? Por que eu estou falando isso? Depois de um tempo que se dá aula, o professor ele sabe que ele não ensina ninguém. O professor não ensina nada. O professor não ensina ninguém. Ele apenas desperta no aluno motivações para que o aluno estude e aprenda por si só. Tanto isso é verdade que numa sala, né, de 10, 20, 30, numa mesma aula, os rendimentos são diferentes. Por que os rendimentos são diferentes? Porque o que cada um tá pegando daquela aula é diferente. Se o professor ensinasse mesmo, todos teriam o mesmo nível de conhecimento, ainda que fossem de natureza distinta. Porque eu estou distribuindo aqui um bolo, se eu dou um pedaço de bolo para cada um, né, eu fiz o bolo, dividi em 20, cada um tem um pedaço de bolo, então tá bom. O que eu fiz foi bem distribuído. Agora, se o professor ensina o que cada um aprende é diferente, então isso já demonstra que o professor não ensina nada. Ele apenas cria motivações para que o aluno aprenda sozinho. Não tem jeito, não tem jeito. Só se aprende quando você senta na cadeira e vai estudar, vai pesquisar, vai lembrar da aula, vai ler, vai pesquisar, aí você aprende. Senão você simplesmente ouviu. Deu para entender, Elson, nesse sentido? Então o pregai aqui, ele não fala na situação das praças, né? Aqui ele fala através das nossas ações individuais para indivíduos. Para indivíduos. E é assim mesmo. Quantas vezes as pessoas não se decepcionam com a gente que fala? Porque quando a gente fala, a gente cria uma imagem. Aí o indivíduo vem conversar com a gente no particular, aí depois ele fala, puxa, mas o Zé falava tanto e no fim, olha como é que ele é, né? Ou olha o que ele falou, ou olha o que ele fez. Você decepciona. Isso quer dizer que não tem uma compatibilidade entre o que é falado e o que é feito obrigatoriamente. E por outro lado, você vai encontrar pessoas que extremamente tímidas, né, introspectivas, mas que na hora que você sentou do lado, ela de alguma forma falou 2, 3 coisas, de repente abriu um diálogo e ela conseguiu te passar coisas que te transformou muito mais do que 1000 palestras. Então, por isso que nesse aspecto eu sou resolvido. Eu entendo que o papel de quem fala aqui na frente é do jornaleiro. Jornaleiro, para quem tem um pouquinho mais de idade, era o garoto que vendia jornal, não era o da banca, né? Principalmente no começo do século passado. O que o jornaleiro, o moleque, fazia? Ele lia só a manchete e ficava gritando lá, existe vida após a morte, existe reencarnação. É isso que a gente faz. Aí se você perguntar para o jornaleiro qual é o conteúdo da notícia, aí vai ser complicado. Vai dar um branco, não sabe o que é. Olha, eu lembro que eu tinha um aluno que ele falou, pô Zé, eu entrei na faculdade, o professor encheu para a gente ler um livro. Aí depois quando eu fui tirar uma dúvida com ele, ele falou, mas eu não li o livro. O próprio professor não tinha lido. Então, a postura, né, o poste, né, a posição, a postura de quem está aqui na frente é de jornaleiro. É de jornaleiro. Qualquer outra coisa diferente, você está se iludindo e está iludindo os outros. Está se iludindo porque está achando que sabe o que não sabe. Né? E está iludindo os outros porque está achando que isso vai resolver a vida das pessoas. Não vai. Só vai resolver através... só vai criar atrativos para que o indivíduo reflita,
reflita, pense, estude, e aí sim ele estabelece uma ligação com o professor diário dele, que é o anjo da guarda. Esse, e o anjo da guarda é um professor individual, particular. Individual. Esse é o professor. Esse é o que faz escrever junto, faz a lição de casa junto. Esse está te ensinando. Ele que está comprometido, ele está comprometido, porque ele não está fazendo outra coisa, na maioria do tempo, faz até outras, mas a prioridade dele é você, né? Ele está comprometido com o teu esclarecimento. Eu não estou comprometido. Eu venho aqui, falo, se tiver mais cadeiras vazias ou menos cadeiras vazias, não vai mudar nada. Tudo bem? Se tiver 1, 2 ou 20, o que eu vou ler é a mesma coisa, o que eu vou falar talvez seja a mesma coisa, exceto pelas variáveis surgidas pelas perguntas. Não estou menosprezando, hein? Não estou sendo grosseiro, eu só estou colocando de uma forma bem prática o que é. Qualquer outra coisa é romantismo. Eu posso até gostar de fazer isso, né? Vocês podem até gostar de ouvir, mas a reflexão é íntima, é pessoal, né? De cada um. Então, a gente não pode perder esse foco, senão todos nós nos perdemos. Eu já comentei com vocês que uma vez o Divaldo estava reclamando com a Joana de Ângeles, né? Que ela orientava todo mundo, o médium orienta todo mundo, dá conselho para todo mundo, fala com todo mundo, mas para ele não vem nada. Essa é a reclamação recorrente de médium, né? O espírito fala para todo mundo, mas para ele não fala nada. Aí ela falou, pega esse livro aqui, pega essa folha, para quem que está escrito aí? Pega isso aqui, pega isso aqui. Tudo que veio foi para você. Você publicou porque quis. Você juntou no livro, publicou porque você quis. Mas cada uma das mensagens, cada uma das orientações veio para o médium. Outro ponto que a gente tem que médium não é um médium para as pessoas. Ele é médium para ele. Oh, mas ele cura, tal. Sim, mas ele cura. Na verdade é o espírito quem ajuda a curar. Na verdade quem se cura é o próprio doente, né? Mas o que o espírito faz? Nós já discutimos isso. O que o espírito faz num passe de efeitos físicos? Ele cura o paciente? Não, ele cria condições para que o paciente mude mentalmente e se cure. Então, de novo, tanto o médium quanto o espírito são veículos. Então, para que raio serve a mediunidade dele? Para ele perceber que ele tem outros irmãos com problemas maiores, que tudo que ele está passando, os outros também estão passando. A mediunidade é para ele. Se ele não falar para a pessoa que ela tem que procurar um médico, ele não é culpado disso. Que é muito comum o médium chegar e falar assim, puxa, eu estou vendo aqui, a pessoa está doente, eu aviso ou não que ela tem que procurar um médico. Aí você fala assim, você acha que a prova dele está vinculada obrigatoriamente e exclusivamente a você? Deus faria isso? Está na sua mão, né? Está na sua mão de você falar para ele, procura um médico ou não? Será que é assim que funciona? Ué, então por que eu estou vendo que ele está doente? Para você aprender alguma coisa. Ele, se você não falar nada para ele, de alguma outra forma ele vai cair no médico ou não vai cair no médico em função da própria prova. Se você, tendo condições, né, ajudá-lo, você está até modificando, está abreviando o sofrimento dele, aí isso tem outro nome, não é mediunidade. É o quê? Caridade. E a caridade pode se praticar independente da mediunidade. Tranquilo? Vamos mais. Aqui você ouve isso aqui, dá vontade de você largar a família e ficar na esquina, pregando, não é assim? Aliás, ele fala quase isso, né? Largue suas bobagens, né? Sua futilidade, né? Seus tiranos domésticos, aí ó, Tá errado. Não é? Largue suas rotinas. Largue, não é?
Aí você fala assim, puxa vida, como eu sou um cretino, né? Eu só penso na minha vidinha mesquinha e o mundo está pegando fogo. E o que é mais grave ainda, ele fala, os espíritos superiores estão com vocês. Se bobear, o cara sai daqui com 3 metros de altura. Ele acha que estão mesmo, né? É para a gente não largar as obrigações cotidianas, mas é para que a gente as relativize. O que é relativizar? Dar o seu devido valor, que não é nada mais esse valor do que problemas passageiros. Nós temos que entender, e é muito difícil isso, né? Que todos os problemas, exatamente todos, inclusive a própria morte, são problemas passageiros. Inclusive a própria morte. Né? Olha, mas eu estou com um problema, eu vou morrer. Isso é passageiro. Isso é passageiro. Por quê? Porque faz parte desse processo transitório que nós vivemos. Aliás, a transitoriedade da encarnação, ela é por definição. Por definição. É da natureza da encarnação desencarnar. Né? A gente... Bom, então por que o medo de morrer? O que a gente sempre coloca, né? Por que o medo de morrer? Porque nos falta, e isso tem batido nas últimas reuniões, né? O que nos falta é fé. É fé. Talvez aquele medo de não ter feito tudo o que queria fazer, né? Sei lá. É. Você sabe que Intimamente, quanto mais coisa melhor, quanto eu mais... acho que é uma virtude. Eu também. Isso, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Eu prefiro estar alegre aqui na Terra, ainda que seja... continuando. Isso. Não é mesmo? Eu prefiro sorrir na Terra do que gargalhar no céu. Porque lá não Eu já estou aqui. já conhece, Não né? É isso mesmo. Não é? Para que eu vou arriscar? Não é isso? Então, a gente tem esse apego? Tem. Então, vamos refletir sobre o apego. Né? E aí a gente volta naquelas discussões assim, profundas, né? Nós acreditamos na vida após a morte? Não. Eu não acredito mais. Eu tenho juízo. Eu tenho conhecimento, eu sei que existe vida após a morte. Perceberam a diferença? Eu não acredito, não é questão de crença. É saber. Para quem é espírita, não é questão de fé, não é questão de dogma, é questão de juízo, é questão de ter o conhecimento. A questão da fé é outra coisa, né? Bom, e daí? O que vem depois eu não sei. Então eu vou ter fé que o futuro é melhor do que agora. Eu acredito até, eu diria para vocês o seguinte, é mais para nós uma questão, a evolução ser uma questão de fé do que o desencarne e a reencarnação. Vou explicar. O desencarne e a reencarnação, isso para nós não é uma questão de fé, é uma questão de juízo. Ok? Agora, que eu vou voltar melhor do que essa, aí já é uma questão quase de fé. Tanto que a gente tem receio. O que virá para a próxima encarnação? Zé, eu leio. E aí, caramba, hein? O que vai ser na próxima? Então aí sim eu vou ter fé de que eu saberei melhor as coisas. Eu não sei. Que nem o assassino, né? Fala assim, gente, por que esse homem melhorou? Então, eu vou. Agora tem no livro Obras Póstumas do Kardec, tem um capítulo que chama A Estrada da Vida. Vale a pena ler. Né? Ele coloca mais ou menos assim, né? Não lembro exatamente, mas a gente vai discutindo. Ele começa discutindo sobre o materialismo e o espiritualismo. Né? E ataca naquela questão que sempre se coloca aqui em todas as sessões, né?
Por que eu esqueço das coisas? Qual é o valor do esquecimento? Qual é o valor da reencarnação se eu esqueço das coisas? Né? E aí ele vai discutindo isso. E ele dá um exemplo muito contundente, que a gente usa umas outras palavras, mas é a mesma coisa. Ele coloca o seguinte: olha, nós temos um passado muito difícil. Então, se nós lembrássemos desse passado, nós estaríamos extremamente, constantemente envergonhados, o que impediria novas práticas, novas ações e uma mudança de conduta. Né? Então ele coloca assim: imagine que uma pessoa tem o hábito, seja um ladrão. Né? E aí ele desencarna e ele leva aquele problema. Quando ele reencarna, depois de muitas instruções, ele acaba se modificando, e aí ele vai passar pelo problema da prova do roubo, mas ele pode superar. E aí a hora que ele superar, ele não rouba mais, ele até vai poder lembrar daquilo que ele passou. Agora imagine um que roube e seja um assassino. Né? Aí ele desencarna, reencarna, e na outra encarnação ele não é mais um assassino, mas ele continua roubando. Né? E aí ele vai ter dificuldades em relação, na outra ele rouba menos, e ele coloca assim mesmo, rouba menos, até que depois de algumas encarnações, aí ele já nem rouba mais, nem mata ninguém. Se ele lembrasse, essa recuperação seria muito mais difícil, longa, muito mais penosa. Então é onde ele coloca que nós somos como se estivéssemos numa estrada, muito bonita, muito gostosa, muito legal, mas a gente bate de frente com uma floresta. E aí quando a gente entra nessa floresta, a gente se perde, porque não sabe onde está o sol, a gente se perde no caminho, as árvores se fecham em cima e tem os espinhos e passa-se fome e tal. Então depois de muito esforço, aí você chega no final da floresta e volta para aquela estrada. Aí você se recupera e etc, e vai andando, até que encontra outra floresta. E aí entra de novo naquele turbilhão, só que agora você já tem um pouquinho mais de experiência, então você já não vai ficar o mesmo tempo perdido que você ficou na primeira vez. Aí você vai, tem dificuldades, etc, e supera. Aí quando você sai da floresta de novo, está tudo bem e tudo mais, aí você entra, quando você vai ver, está noutra floresta. E aí você encontra até alguns lenhadores que te orientam em como sair dela mais rapidinho. E assim sucessivamente. Cada vez que você passa por uma floresta, você aumenta a sua experiência e diminui a chance de problemas na próxima. Essa estrada ela vai te levando para cima de um morro, que quando você chega lá em cima e você olha, todas as florestas pelas quais você passou e todos os caminhos, aquilo tudo se reduziu a um mero ponto. Mero ponto. Mas que você, para chegar no topo, você teve que passar. E aí, como o dono da floresta, né, não quer ver você inerte definitivamente, o que traria um desconforto eterno, você tem a oportunidade de voltar e servir de lenhador para aquelas pessoas que estão trilhando o caminho pelas primeiras vezes, que são os anjos da guarda. Leiam esse trecho, mais ou menos isso. Então, para que temos o esquecimento? Ora, nós esquecemos aquilo que é bom que esqueçamos. Né? A hora que nós tivermos condições de lembrar, Deus é o primeiro a ajudar que a gente lembre. Se nós esquecemos, é porque é a melhor situação. Não será definitivamente assim. Não será definitivamente assim. Assim como não será definitiva o isolamento da espiritualidade, dessa estrada bonita. Daqui a algumas séries de reencarnações, a mediunidade nossa vai estar muito desenvolvida a ponto de nós enxergarmos espíritos e convivermos com ele de forma natural.
e que alguém que vai desencarnar junto a nós simplesmente vai se despedir da forma de se apresentar, mas continua convivendo conosco. Se vocês forem reparar, alguns filmes futuristas já reproduzem isso, né? Alguns filmes já colocam figuras etéreas que aparecem ao longo de alguma situação para servir de orientação, servir de orientador, né? Porque já intuem que é uma solução quase que lógica, racional, né? A inteligência da natureza conduz a esse tipo de solução, né? Porque nós discutimos a semana retrasada, ou a passada, nós falamos da inteligência de Jesus, né? Agora, qual é a inteligência suprema? Deus. Né? Se eu, um cretino, né, um jornaleiro, um Zé Mané, um Zé das Couve, né, vislumbro uma coisa assim, eu vislumbro por quê? Porque eu começo a perceber que Deus, né, parece que fez as coisas assim. Eu não sei se alguns de vocês tiveram essa oportunidade, mas quando a gente começou a ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, alguns de vocês tiveram a sensação, puxa, ainda bem que é assim, né? Que bom que é assim. Eu tinha pensado, mas poderia ser desse jeito. Não sei se alguém, logo, aquilo quase que responde, né? O que você imaginava. Não é só porque você sabia antes que você foi ensinado, não é, né? É porque aquilo foi ensinado e foi aprendido. Né? Mais ou menos assim, é uma construção sem volta. Né? Puxa, que bom que é assim. Né? Por exemplo, planeta de provas e regenerações. Como é que a gente pode vislumbrar um mundo desse? Como que ele parece, assim? Isso. Mais ou menos o nosso lar, eu imagino. Mais ou menos o nosso lar. Até relativamente parecido com este que nós vivemos, com uma inversão, uma chave bem clara. Qual é? Aqui predomina a maldade e lá predominará o quê? O amor. Predominará. Mas continuaremos com as necessidades materiais. Lembra disso? Pegar aí na doutrina, continua o planeta, os espíritos continuam com necessidades materiais, só que predominará o bem. O que é isso para mim? Puxa, aquilo tudo que eu penso, a tendência é que dê certo. Porque hoje não é o contrário, você tem uma ideia, você vai tentar, não dá certo, não vira, está cheio de obstáculo, né? Não vira nada. Por quê? Porque o mal predomina. A ideia até é boa, né? A execução também, mas falta uma constância, falta um monte de coisa. No mundo desse, essa falta será menor, porque primeiro você vai estar mais organizado mentalmente. Você vai querer saber, né? Porque para conseguir as coisas você tem que querer, saber querer e merecer. Quer anotar? Isso é fortíssimo. Né? Segundo André Luiz, você para obter qualquer coisa, você tem que querer. Primeira coisa, não adianta ir lá na autoajuda, não, eu quero, né? Na autoajuda não vai, né? Você tem que querer, saber querer. Então eu quero ser médico. Então legal, você quer ser médico. Saber querer. O que é saber querer? Vai ter que estudar, vai ter que passar no vestibular, vai ter que saber querer. E depois que você estudou bastante, você tem que merecer. Enquanto você não preencher esses 3 requisitos, você não vai obter. Num mundo de regeneração, a tendência aos obstáculos é que eles sejam menores. É claro que também você vai selecionar melhor o que você quer, você não vai perder tempo à toa. Né? Mas os seus projetos materiais, que você acredita, que você acha que é bom, a tendência é que eles se realizem com maior facilidade. Tudo bem ou não? Tranquilo? É absurdo isso? Dá para vislumbrar. Isso vai desde você montar o teu negócio até criar o filho. Né? Porque criar o filho hoje está difícil, porque, poxa, mas os amiguinhos, os pais dos amiguinhos, o professor, tudo é complicado.
Mas, numa situação dessa, em que o bem predomina, tudo vai convergir para que a obra seja acelerada. Então, o processo educacional vai ser absurdamente rápido. Tudo isso que nós temos dificuldades hoje, enormes para transpor, né? Se nós merecermos, nós teremos mais facilidade. Então, todo mundo vai aprender logaritmo, integral, derivada, ligação iônica, vai aprender. Porque se não aprender, não dá para conviver lá. Vai ser analfabeto. Acho que é só mais ficar aqui. Não é? Tem que saber, vai aprender. Tem cara que opta por eu não gosto de matemática e continuo na Terra. Né? Mas veja, você vai ter tantas ferramentas facilitadoras que essa dificuldade que na verdade você tem hoje por um conjunto muitas vezes maior externo do que próprio, vai desaparecer. É o que eu brinco, você não gosta de matemática, sabe por quê? Via de regra, você não sabe matemática. E por que você não sabe? Porque você não gostava da professora. Há uma associação muito grande entre gostar da disciplina com gostar do professor. Se você não gosta do professor, você não gosta da matéria. Isso é raríssimos casos. O indivíduo não gosta do professor e gosta da matéria, só se ele já traz uma bagagem anterior. Agora, se você já tem quem te ensina com simpatia, com afinidade, você vai se esforçar para aprender, porque você vai querer manter a sintonia com o instrutor. Tudo bem? Diga. Nós já teremos citado nossas provas atuais. Entendo que não. Né? Por quê? Porque predominará o bem. Né? Não existirá maldade dolosa. Né? Mas continua existindo o erro culposo. Quer dizer, eu não sei. Eu ignoro, eu desconheço. Eu tenho uma série de coisas. Vou falar por mim. Né? Imagine que vire um planeta de regeneração na próxima encarnação. Tudo bem? É o que parece. Não, o mundo, né? É o que parece o mundo para nós aqui. Né? Na próxima encarnação ele já será um mundo de regeneração. Só não sabemos se nós vamos entrar. Tá? Pelo menos no início, né? Porque parece que já está começando e tal. Então, né? Então, aí, será... Se eu tivesse autorização para continuar, eu com certeza tenho uma capivara enorme para resolver. Então, o que vai se fazer com todas essas provas? Serão convertidas em resgates como é agora. Né? Então, os problemas impositivos, as expiações, elas tendem a reduzir. Tendem, não quer dizer que vai acabar. E não acaba de uma hora para outra. Né? Assim como as provas, tem coisas que a gente ainda vai ter que provar. E a gente pode falhar. E aí, se a gente falhar sistematicamente, sabe o que acontece? Aquela carta provisória que eu tinha, eu posso perder. Já ouviram falar disso? Chamam-se os capelinos, que vieram para a Terra. Né? Por que eles perderam os céus? Porque eles insistiram em manter alguns hábitos e algumas formas de pensamento que já eram incompatíveis com o local. Estava atrasando, né? Já estava comprometendo a própria evolução do planeta. Diga. Não, tem um caso, né, no Mensageiros, um casal que tem posto de socorro, né? E a esposa estava mais evoluída que o marido e eles não podiam viver juntos porque existia uma prova. Esse que nós estamos vendo, né? Então, nesse outro planeta. Veja, não é prova, é assim, você se exclui, né? Veja, eu não tenho direito de frequentar certos lugares que ela já adquiriu. Você entendeu que não é castigo, né? Não é, eu me excluo. É que nem entrar em banco isso, é que nem entrar em bancos assim, cheio de mármore e tal. Você, quando você está andando, você olha assim, está na calçada, você olha aquele banco luxuoso, o que você faz? Você às vezes até muda de calçada, não é para mim. Né? Agora, se tiver uma maloquinha, tal, não sei o que, a bandeira vermelha, o Bradescão, assim, aí você entra de peito aberto. Aqui é o meu lugar. Né?
A gente se exclui. Aliás, esse é o jogo, né? O jogo do poder é esse, o jogo econômico é esse. Né? Tudo é montado assim para já inibir. Você já nem entra. Já nem entra. Em hotéis, luxuosos, você já nem por quê? E o porteiro, ele é treinado para te identificar. Se você for seguro, tal, você passa, mesmo sem ser convidado. Você entrou lá, você pôs uma roupinha, né? O que é o estelionatário? O cara se passa por... Né? Agora, você chega lá perguntando, olha, onde é que é? Ah, o cara vai te mandar para a garagem. Te manda para a garagem. Ah, desculpa, né? Aí, bobear, você está na cozinha lavando prato. Por quê? Porque você não é daquele lugar. Você mesmo se exclui. Você mesmo se exclui. Muito bem, outro aspecto aqui que vale a pena destacar, né, que está batendo, é a questão da fé. Né? Quando nós falamos em fé, nós estamos falando naquilo que eu não sinto. O que é sentir? É através dos sentidos. Então, tudo aquilo que vai além dos 5 sentidos, e eu entendo que existe, é uma questão praticamente de fé. Pô, gente, é complicado isso. É complicado isso. Quer dizer que existe alguma coisa além da cadeira aqui? Existe? Como é que você sabe? Porque alguém te contou. Alguém te contou, os espíritos te contaram. Um ou outro aí, médium clarividente, que viu alguma coisa. Mas falar em espiritualização é falar além da matéria. Então você acredita que exista, aí já é crença quase, é o início da crença, né? Que existem coisas que você não vê, que você não sente. E você é desafiado pela sociedade a justificar como é que você sabe que existe se eu não estou vendo, se eu não estou sentindo. É esse o desafio. Então, na verdade, é uma grande luta entre o que é material e o que é material e espiritual. São as duas correntes de pensamento fortíssimas. Que o materialismo e a matéria e a espiritualização, não vou nem chamar de espiritualidade, espiritualização. O que quer dizer isso? Que a todas as coisas você está associando algo que você não vê, não sente, não toca. E todos vocês aqui são o quê? Espiritualistas. No mínimo. Para ser espírita tem que ser no mínimo espiritualista. Repararam que vão ter dificuldades para conversar com alguém que está fazendo mestrado ou doutorado? Por quê? Porque o cara vai ficar naquilo que ele apalpa, que está ali, que é a matéria. Então, hoje eu vou dar um toque do que é a matéria. Né? A gente já conversou um pouquinho sobre o que é matéria, estado sólido, líquido, gasoso, isso é matéria, né? Energia. O que é energia? Matéria está ruim. O que é energia? Não existe definição de energia. Não há nenhum físico que diga o que é energia. O máximo que se falava em Leibniz, força viva. Olha só, hein? Olha só, se bem que o que eu acho que ele falava não era energia, ele falava em outra coisa. Ele falava nesse componente espiritual aí. Mas energia não tem definição. E eu calculo, é um absurdo. Eu não sei o que é, não sei definir e eu calculo. E ainda manipulo. Eu transformo energia térmica em energia elétrica em energia nuclear. Eu manipulo sem saber o que é. Mas existe uma correspondência entre energia e massa, uma equivalência. É assim, energia em algumas situações vira massa e massa vira energia. Então a gente ousa falar que a matéria no estado de encarnado é sólido, líquido, gasoso, e toda a energia que eu consigo calcular.
Se eu consigo calcular a energia. Agora, existem coisas que eu não consigo medir ou calcular? Sim. Aí já, eu acho, eu acredito. Eu acredito. Vou falar no popular. Eu acredito. Porque, na verdade, o que existe é sólido, líquido, gasoso, e o que eu consigo calcular que é energia. Isto é matéria. Para o encarnado. Para nós, existe uma matéria que não dá para tangir e não dá para calcular. Já ouviram falar dessa matéria? Matéria essenciada, né? Teu perispírito. Mas não dá ainda, né? Que ela é ponderável. Peraí. Não dá ainda. Então, se não dá ainda, não dá. O que é ponderar? Medir. Medir. Medir o quê? Pound, peso. Né? Então, você vai encontrar gente que o cara está morto, ele está morrendo. Né? Então, eu fico imaginando o coitado que se submeteu a esse tipo de experimento. Né? Então, o cara está lá, deitado, está moribundo e tem uma balança embaixo. E o cara está medindo o ponteiro lá. Aí, de repente, o cara desencarna. E aí mexe o ponteiro. E aí o cara falou, desencarnou. Tá vendo? Deu para medir o espírito dele. Grande bobagem. Por que é grande bobagem? Porque o espírito ou perispírito não tem essa ponderabilidade na matéria. Por quê? Porque ele é fora desse contexto aqui. Ele não é. Porque se eu puder medir, pesar, tá, então eu já jogo nesse esquema aqui. Isso eu estou falando nos nossos calibres de hoje. Nos nossos calibres de hoje. Tá claro? Então, matéria de espírito, mundo espiritual, são outros instrumentos, é outra coisa. Não fiquem nessa ilusão. Já ouvi muita gente falar assim, porque quando você está no som de rock, né, aquela música, aquele bumbo, ele bate e faz vibrar teu perispírito, por causa da frequência sonora. Já ouvi falar. Não bate. No coração. O coração parece que acelera, não acelera? Não, então. Mas o coração não é. Então, mas pera, calma. Vamos lá. Matéria só dá para interagir com matéria ou energia. O teu perispírito não é essa matéria e não é essa energia. Logo, espírito não toma chuva. Não entendi. Se o espírito sai na chuva aqui, estão caindo as gotas, ele vai se molhar? Não. Não vai. Porque uma matéria é uma, a outra é do outro campo. Então não dá para ele se molhar. Mas o espírito, ele muito primário, ele percebe que está chovendo e ele corre para algum lugar para se esconder da chuva. Porque ele acha que não vai se molhar. Porque ele acha que vai se molhar. Mas por quê? Porque ele viu alguém com guarda-chuva, ele viu alguém correndo, ele captou o pensamento de alguém. Está ligado à matéria. Ele captou o pensamento de alguém que está ligado à matéria. A ponte dele é o pensamento. Nós não aprendemos isso o tempo todo. Mas só vendo também. Peraí. Precisa, né? Nós não atingimos o espírito através de matéria, senão eu vou virar feiticeiro. Eu vou fazer macumba, porque se eu atinjo o espírito com a matéria, aí eu vou dar matéria para ele. Não, eu não atinjo o espírito com a matéria. Como é que eu atinjo o espírito? Com o pensamento. Então, se ele está correndo, se ele está com frio, o problema é da cabeça dele. Ou ele está repetindo um pensamento próprio, ou ele pegou esse pensamento emprestado. Uma coisa ele não pegou pelos 5 sentidos, porque ele já não tem mais os 5 sentidos. Onde é que ele adquire? Quando ele incorpora com você na sessão. Por isso que ele incorpora. Ele incorpora para, voltei a sentir. Por isso que incorpora. Por isso que para ele é um choque. E por isso que muitos precisam de um choque. Porque se ele estiver lá, não vai chuva, fome, só vai atuar o que está na cabeça dele. Está claro isso, a distinção entre a matéria e o que não é matéria para nós espíritas? Diga. Não, se ele pode ver a chuva. Ele pode ver a Ele chuva? Se ele está na rua, ele não vê a chuva, ele Só não... se ele Está tiver... chovendo, vou me molhar. Não, porque visão é luz, a luz que chega nele passa por ele.
Não é essa luz que vai tocar o olhar do perispírito. Aliás, o médium que é clarividente, ou vidente, ele sabe que o espírito está onde? Está atrás dele, mas como é que está atrás dele se o olho está virado para frente? Porque ele não vê com os olhos do corpo. É um outro tipo de sensibilidade. O perispírito tem uma outra sensibilidade. Ele tem outros sentidos, não são 5 só, são outros. Mas que matéria que toca o perispírito? Aquela matéria do mundo mental, que vamos chamar do mundo espiritual, mas que nós vamos chamar de mundo mental. Tranquilo isso? Difícil, né? Espera um pouquinho, Mota. Não, nem dois. Se tem aqui a matéria, para nós tem essa e essa, tem essa e essa. Para os materialistas não existe esta, só existe essa aqui. E para conhecer essa, o que eu faço? Eu tenho que conhecer a estrutura da matéria, o próton, o nêutron, o elétron, o pósitron, o neutrino, o antineutrino. Eu quero descobrir tudo. Eu quero, né? Tudo bem? Até que, se a gente já leu aqui, já estudou um pouquinho, até no Mecanismos, que a menor partícula aí que a gente, além das subatômicas, um dos que nos chama atenção é o elétron. Próton, nêutron e elétron, né? O elétron é uma partícula 1836 vezes menor do que o próton, né? Lembra lá que eu brinquei com vocês? Tem um campo de futebol, põe a bola no meio do campo. A bola é o núcleo, o resto do campo é a eletrosfera. Eletrosfera, onde estão os elétrons, né? Que é a bola. Tá? É a bola quando está em movimento. Onde é que está a bola? Não sei. Como assim? Eu não sei. O elétron é a bola. Tá? Onde é que está o elétron? Não sei. Sabe por quê? Porque ela está sempre mudando de lugar. Então eu digo que existe uma região mais provável de eu encontrá-la. Essa região eu chamo de orbital. É a órbita dele. Mas onde é que ele está? Não sei. Ele está ali no orbital retangular. Você quer procurar a bola, você vai achar a bola naquele paralelepípedo, né? Que é o chão mais a altura. A bola está por ali. Mas tem um negócio mais grave. Quando eu vou olhar para a bola, para olhar para alguma coisa, eu não tenho que jogar luz nessa coisa e voltar? Puxa, quando eu quero ver o elétron, eu jogo luz no elétron, o que acontece? Eu altero a trajetória dele, eu interfiro nele. Então onde é que está o elétron? Sei lá, ele está por aí. Assista aquele filme que eu falei, nós vamos demorar uns 3, 4 horas para a gente discutir aquele filme. Aí se criou toda a teoria da física quântica. Física quântica. Por que quântica? Porque o quanto eu preciso fornecer de energia para o elétron mudar de lugar. E são 4 os números para eu localizar um elétron, né? Então o elétron, ele está assim, né? Está aqui o núcleo e o elétron está aqui virando. Só que para eu chegar no endereço dele eu preciso de 4 informações. Nível, que é o patamar que ele está. Subnível, que é o degrau do patamar. Então imagine uma escada muito grande de igrejas lá de Salvador. Tá? Tem vários patamares e tem vários degraus. Okay? E como ela é muito grande, a escada ainda faz assim, né? Ela não é assim, ela faz assim. Vocês vão entender por que eu estou falando assim. Então, eu quero saber aonde é que está o elétron. O elétron para mim é um passarinho dentro de uma gaiola, que está num dos degraus de um dos patamares. Então o elétron, tá? É um passarinho, está numa gaiola, num degrau de um patamar. Então eu preciso das 4 informações. Nível, qual é o patamar? Subnível, que é o degrau, tá? Orbital, que é o formato da gaiola. Onde é que o passarinho está? Está dentro da gaiola, não sei que ele está voando toda hora, né? E ainda o sentido de rotação, que é o chamado espinho, ele está girando. Quando a gente vai estudar o espinho no mecanismo da mediunidade, André Luiz coloca, e se vocês forem observar, esse giro é tão intenso que ele é praticamente um redemoinho, é um vórtice de movimento, é um vórtice, é muito rápido, ele está girando, um gira aqui, outro gira colar. Quando todos giram no mesmo sentido, aquele corpo virou o quê? Ímã, quando os elétrons estão girando todos no mesmo sentido, né?
Mas no teu corpo está um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Só que se eu for estudar a matéria desse elétron, sabe o que eu vou descobrir? Ela está quase virando energia. Porque a velocidade é tão grande, e a situação é tão improvável, que eu nem posso falar em matéria. Eu só posso falar em energia. E aí vem a frase de Albert Einstein. O materialismo morreu pela falta de matéria. O materialismo não existe, ele morreu exatamente pela falta de matéria. Por quê? Porque quando eu vou estudar a matéria, eu vou perceber que, peraí, esse negócio dessa matéria aí, mas... né? Aí você pega a tigrada toda, anterior ao cientista, que acha que tudo se explica no corpo, na matéria, Mas não tem jeito. Mais dia, menos dia, nós vamos acabar constatando. Já foi, isso tem sido, deu um século. Eu estou falando para vocês, tem um século. Agora, quantos sabem disso? Quantos? Né? Já tá enunciado isso. Né? Já está enunciado que a matéria tem uma correspondência energética, que a luz, que é energia, bate aqui e vira massa. O Sol engorda, a Terra engorda todo dia com a luz do Sol. Ele engorda, porque está recebendo luz, engorda. Né? Engorda. Né? Assim como a massa pode virar luz. E André Luiz tem uma frase famosíssima, qual é? Matéria é a luz coagulada. O que é a matéria e a luz coagulada? É a energia que solidificou. Então, o que acontece? Tem sólido, líquido, gasoso, energia e essa matéria aqui. Né? Estamos brincando aqui ainda. E o mundo materialista só trabalha aqui. Ele só raciocina aqui. Por quê? Porque ele acha que para ver para reconhecer outras coisas, eu preciso de provas, de equipamentos, de medições, de medida, de manipulação. E não tem, para algumas coisas não tem. Eu consigo medir energia de onda de rádio e tal, mas parou aí. Por isso que quando você toma um remédio de homeopatia, né, o tio, homeopatia, né? O tio lá, a homeopatia, o que acontece? Você pega uma gotinha que você pinga, dilui. Aí você pega uma gotinha e dilui de novo. Depois você pega uma gotinha do diluído e dilui de novo. Vocês já viram uma homeopatia que tem um número do lado? 50, 60, o que significa isso? Vezes que ele diluiu. Já não tem substância nenhuma ali praticamente. Você vai depois de 60, Água. o que sobrou? De matéria. Mas faz efeito. Então. Mas faz efeito nesses 4 aqui? Não. Faz efeito aqui que reflete nesses 4 aqui. Quando você toma passe, o passe que você toma é aqui que reflete aqui. Quando você reza, Deus, através da prece, permite que você realinhe todos os átomos do seu corpo de acordo com a harmonia do universo. Entendi. Ora, nós somos fluxos constantes, né? Artéria, veia, neurônio e tal. E como um rio, tem alguns lugares lá que formam umas poças, tem uns gravetos, umas árvores que caíram, não tem? Né? E ali vai... Né? Ora, quando você é realinhado, o que acontece com todas essas partículas? Elas voltam a funcionar como deveriam. E aí você está aproximando o teu perispírito daquele modelo de perispírito ideal para o qual você foi destinado, que acaba refletindo no corpo. Diga. Eu queria perguntar com relação a uma coisa que eu realmente desconheço, né? Que muitos espiritualistas, inclusive eu tenho uma amiga que ela não é espírita, inclusive ela já conheceu aqui, mas ela frequenta um templo aí e tal. E aí ela acredita muito nessa coisa da energia, né? E muitas pessoas falam, inclusive quando eu falo que eu sou espírita, muitas pessoas
pessoas chamam, é muito comum, inclusive a gente pratica esse erro, dar o nome de uma coisa que a gente acha que conhece para outra que a gente desconhece. Exemplo, espírito. O que é espírito? É uma forma de energia. Errado. Completamente errado. Porque espírito é espírito. Forma de energia é outra coisa, é matéria. Eu não posso chegar e falar que a energia, né, que o espírito é uma forma de energia, não. Então se usa a palavra energia torta e direito. Para tudo. Né? Na verdade, o que acontece? Né? Nós temos, chakras é uma palavra de origem hindu. Em espiritismo se chamam centro de forças, mas é a mesma coisa. Tá? Então nós temos pontos, né, que são chamados centros de forças ou chakras, no nosso perispírito, que faz o intercâmbio entre o perispírito e o universo e o perispírito colado ao corpo. Então você tem coroa, mente, faringe, coração, genésico, você tem vários centros de força. Tá? Você tem vários. Eu não lembro exatamente, mas são 7, se não me engano. Eu não lembro. O genésico, o básico, genésico. Coronário e coronário. Peraí, vai de cima. Começa de cima. Começa de cima, né? É melhor começar de 1, 2, 3, 4, 5, Básico, 5, 6 e 7. É isso. Básico. genésico e... Isso. Genésico e básico. Né? Do hindu, Ok? é o coronal, laríngeo, cardíaco, esplêndido e frontal. Mas são 7, mesmo hindu. Né? Mesmo hindu. Nós chamamos. São chakras, né? Então, tem cara que chama de chakra. Na minha situação é quase um rancho. Né? Não chama- tem cara que tem expandido sítios, né? Não é chakra, Fazenda, como né? não. Tem cara que é fazendas, né? Nós chamamos de centro de força. Tá? São regiões do perispírito, tá no corpo, mas que fazem ligação, essas regiões elas fazem ligação com a integração cósmica, tá? Que reflete no teu corpo. Um médium clarividente, ele olha para você e ele vê esses chakras, que eles têm que funcionar como se fosse assim uma galáxia. Sabe quando você vê a galáxia, que é um vórtice assim, como o elétron? Tem que estar girando como um funilzinho, como um tornado, né? Em que ele tem um movimento. E ali a energia, ela flui por ali. Tá? O indivíduo, quando está destrambelhado, esses chakras estão dispersos, eles estão dispersos mesmo, tá? Eles estão desalinhados, enegrecidos. Né? Então, o que o indivíduo está vendo, o médium está vendo, não são energias, ele chama de energia, mas é essa matéria, esse fluxo energético mais sutil que atua nessas regiões. Né? Antes de eu passar pelo problema, eu tenho um amigo que eu já falei, um dos meus amigos aí de médio, né? Então eu ia lá e ele falou assim, Zé, eu achando que eu estava milhão, né? Abafando, né? Meu, teus chakras estão todos atrapalhados. Aí eu, como assim? Não, tá complicado. Aí, você faz isso, faz aquilo, tal, toma água, reza, tal. E você sabe, a gente faz, como eu estou aqui toda hora, tomando passe, falando, nem precisa fazer muito. Né? Porque afinal de contas, poxa, eu sou da casa. Então, né? Voltando lá. E aí, melhorou? 3%. Eu ia, achando que era brincadeira, tal. Passar 15 dias, voltava lá. Você, eu estou preocupado. Você não muda. Você está com tantos problemas, você acorda de madrugada e não sei o que. Aí o cara descreveu tudo o que acontecia, né? Aí tem que mudar. Você tem que mudar. Né? Eu falei, tá bom, eu vou mudar, estou me esforçando, eu vou mudar. Mas não deu alguns meses, foi onde aconteceu a mesma coisa e nós estávamos conversando hoje, que hora foi almoçar? Agora, não mudou. Não mudou. Não é brincadeira, o Cláudio é a minha testemunha. Eu, quando desencarnar, eu vou chegar nele e falar assim, ó, Cláudio, você vai, você me de testemunha lá que Eu me esforcei. que eu estou me esforçando. Mas não estou, porque eu estou me esforçando dentro daquele modelo. Então tem que mudar o modelo. E aí como é que você muda o modelo? Né?
E aí, essa é a história, tem que mudar o modelo. Completamente. Né? O cara que eu destituía 2 gestões, o cara manda um e-mailzinho só para me provocar hoje. Eu já vim aqui que eu perdi até onde eu estava o carro. Já estava com... Tem que mudar A faixa. tudo. É difícil. Só tem um jeito que eu estou discutindo. Qual é? É com fé. Porque chega uma hora que você desanima de você. É verdade. Porque você não muda. Se você tem, né? A gente está aqui discutindo. Você tem consciência que tem que mudar. Você tem que mudar, fala para os outros que tem que mudar. E não muda. Qual é a fórmula? Não é? E não muda. Qual Quer é a dizer, fé, mas... aí você vai falar assim, bom, Mas depende também, se a interpretação da fé também. não, a fé que eu quero dizer, não, a fé eu já assim, é com Deus, eu tenho que falar com Ele o dia inteiro. Tem que falar com Ele o dia inteiro para poder entender os recados. Né? E tem hora que tem que dizer não, tem hora que tem que parar. Disciplina. Então, mas Disciplina. o que é educação? Nossa, disciplina. A gente é indisciplinado. Então, mas por quê? Porque essas pessoas então vêm em essas regiões. Por isso que a gente toma passe, que é para realinhar isso. Pessoas que têm problemas de vícios de sexo, etc., essa região é toda enegrecida, é toda escura. Então, tem que tomar passe. E aí você vai entender por que o cara tem uma doença na região. Claro, todo o fluxo energético está embaralhado, está tudo destrambelhado. Por quê? Porque o cara alimenta o processo. Ele alimenta o processo. Nós acabamos de ler aqui que um sopro, para você ter a eficácia do sopro, você tem que ter, lembra dos requisitos? Né? Tinha que ter pureza no coração, né? Cuidado na alimentação e boa vontade. Né? Você tem que ter o amor, você tem que... Ora, isso tudo, imagine num corpo inteiro. Né? Então, são esforços que nós temos que fazer para adquirir esse equilíbrio. E que a matéria nos puxa, porque a gente deixa. Se a gente... Por isso que eu comecei o diálogo assim. Todos os problemas, inclusive a morte, são o quê? Eu estou falando para você o que eu quero ouvir para mim, ficar repetindo para mim, para poder me deslocar mentalmente para um novo modelo. Senão, tudo bem? É muito estranho, porque já com a doutrina que a gente começa a querer mudar e tudo mais, você falou, tem hora que você já quer chutar o pau, né? De manhã você acorda e diz assim, não, hoje vai ser tudo diferente. E é todo dia isso. É todo dia isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Muito bem, nós estamos... Pois não. Não, e o problema é que depois, quando acontece isso, como a gente se sente mal? Como a gente se sente mal? Mas você sabia que depois você ia se sentir assim, você sabia. E por que eu fiz? Por isso que tem hora que a gente desiste da gente mesmo. Né? Você se decepciona com você mesmo. E aí você lembra, bom, mas espera aí, também não é assim, né? Nós estamos na floresta, vamos lá, tem lenhador aí que vai ajudar, e nesse capítulo é muito importante que a gente lê que ninguém aqui quer o extermínio de ninguém, apesar de ter a proteção. Então, é claro que eu gostaria de exterminar meus adversários. Eu gostaria que eles existissem mais. Mas não é essa a regra. Essa é a regra do dia a dia, mas não é a nossa regra. E aí volta aquela história da condição de ser espírita. Então, ser espírita é o quê? É conviver com o adverso. Não é se livrar dele. Conviver com o adverso, todo mundo virou o rosto. Não é claro que é melhor se livrar dele, mas como é que a gente se livra do adverso? Convertendo-o em companheiro. Mas vai demorar. Ninguém tem pressa.
tempo é relativo. O tempo é relativo. Muito bem. Nós, no capítulo 20, nós estávamos na metade, no final do... acho que... Vamos pegar um pouquinho antes. No final da primeira página, da página seguinte, o verso, em que é colocado pelo André Luiz, Deus meu, Vicente, Deus meu, exclamou Vicente. Oi, desculpa, nessa versão é 126. No velho é 109. Eu peguei 2 na mão hoje porque eu sou errado. Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na terra compreendemos certos enganos, mas aqui... O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Se vocês repararem no que ele descreveu aqui, foram exatamente todas as causas dos nossos deslizes. Né? Todos. Mas e as armas, perguntei, acaso são utilizadas? Que armas? As armas daquele posto. Né? Como não, disse Alfredo presuroso. Não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão, qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo,
demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Quer dizer, eles percebem que eles vão receber uma reação mais intensa do que eles poderiam agredir. Zé, Sim. mas quando ele fala que assusta terrivelmente, é só os espíritos que tentam invadir ou é eles mesmos? Aqueles que tentam invadir, porque eles sabem que aquilo são fogos de artifício. Tá. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Morte não dói. A morte não dói. Dói, você está vivo. Também não tem essa curiosidade. A morte não dói. A morte você morre toda noite. Você se desprende do corpo. Aliás, é muito bom. É? É muito bom. Para alguns, são outros. Outros, né? Exatamente a mesma coisa. Você se desprende é muito bom ou é difícil para alguns. Por que tem gente que não gosta de dormir? Porque sabe que se desprendeu do corpo vai encontrar os adversários. Então o cara luta para não dormir. Dorme de luz acesa. Porque ele tem medo do que ele vai ver. Né? Difícil, tem várias situações, mas a morte em si é uma impressão. Só uma passagem. Boa frase. Foi irônico. Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E além dessa observação, que é de alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. O que ele quer dizer com isso? Que o espírito, ele pode ter a sensação de morte, mas logo em seguida, se ele despertar daquilo, o que ele faz? Ele pode reconstituir o corpo imediatamente, mentalmente. Ele reconstitui, né? Porque ele está vinculado àquilo. Não falamos que a matéria, no fim, é um turbilhão de energia, no elétron lá? E o turbilhão de energia, ele tem também uma parte não visível, não tangível, não calculável. Então nós vamos perceber que sólido, líquido, gasoso, energia, matéria perispiritual e tudo mais, são apenas estados do fluido universal. Fluido cósmico universal. É um estado de agregação. Ou ele está mais compactado ou está menos compactado. Mais compactado ou menos compactado. Mas tudo isso faz parte de uma grande criação mental. É uma criação mental. Tem um filósofo chamado Zenon, né? É interessante. O Zenon, ele falava o seguinte: quando a flecha viaja, na verdade ela não viaja.
ela é um agregado de átomos em que ela desarticula e articula. Desarticula e articula, mais na frente. Desarticula e articula. Desaparece e aparece. Desaparece e aparece. Desaparece e aparece. Porque não dá para atravessar o ar. Deu para entender? O cara é um viajante. Viajante. Porque para ele não existe, porque são átomos. Então essa história de movimento que está. Não. É um desagregar e agregar. Desagregar e agregar o tempo todo da matéria de tal forma que dê a ilusão de movimento. Você não, hein? Você não é. Você está. Porque o Elson aí, hoje ele tem uma idade, mas quando ele era pequenininho, ele era criança, naquela criança já estava o Elson adulto e já está o Elson velho. E ele vai apenas desagregando e agregando. Tudo bem? Maluco, materialista, um dos... Né? Como é que o espírito atravessa a parede? Desagrega e agrega. Desagrega e agrega. Desmaterializa e materializa. Deu para entender? Vocês alimentam hoje, como é que a luz fica acesa? Pacotinhos. Pacotinhos. A gente não consegue ver. Aliás, quem vê a luz é só se olhar direto para a fonte. Como assim? Né? Tudo bem? Ó, a minha mão aqui tem uma penumbra atrás, né? Tudo bem? Como é que você chama isso que está atrás do meu dedo aqui, que está mais escuro? Sombra. Então você está vendo a sombra? Não, você está vendo a luz em volta da sombra. Eu acredito que você vê tanta coisa. Um pouquinho para baixo já está aparecendo. A gente, o escuro a gente não vê. A gente vê o entorno dele. O negro, né, o que é negro é ausência de luz. É ausência de luz. Buraco negro não é buraco nem é negro. Na verdade, a luz chega lá perto e a gravidade é tão intensa que absorve até a luz. Então ela não volta. Se você não volta, você não vê. Se você não vê, é negro. Tudo bem? Tem mais um pouquinho. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. Mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas minha irmã, houve engano de tua parte.
Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que não evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Naquele momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Cada um vai comprar um chocalho amanhã. O que a gente... eu tenho uma dificuldade enorme. Porque se eu ouço isso, eu já vou... Pra cima. Estou me defendendo. Né? Seu cacete. Né? Como é que faz? Como é que faz? Pergunte para o sábio. Na dúvida, pergunte para o sábio. E ele vai te responder o tempo todo, onde você tem que aumentar a mão, onde você não tem que aumentar a mão. Onde você tem que tirar o time de campo, você tem que deixar. Diríamos assim, trabalhoso, né? É um exercício. Mas é só assim que a gente exercita a fé e consegue aprender. Porque é complicado. É complicado. Então, muitas vezes a gente pega um trecho desse e usa como bandeira para se armar. Eu vou falar um exemplo assim. Por exemplo, você pega um país que, para manter a paz, se enche de ferramentas de guerra. Até onde ele está se defendendo? Não é difícil isso? Se é difícil para uma nação, né? É tão difícil para o homem. Só que a nação não tem como rezar. Você não vai imaginar o Congresso, né, junto com a presidência, rezando. Pelo menos hoje. Né? Mas, individualmente, a gente pode tentar fazer isso. A nação somos nós, né? Oi? A nação somos nós. A nação somos nós. Eles só são Reflexo. representantes, mas a nação somos nós. Você começa se modificando, daqui a pouco você modifica quem te representa, e aí você vai colocar gente lá que já não tem tantas ideias nesse sentido, mais afinado com você, e assim sucessivamente. Vai levar bastante tempo, mas não tem pressa. Carlos, você faz o nosso compromisso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia